coragem. 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 Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Jararacas Podcast. E hoje é daquela série de edições especiais do Jararacas Podcast. Então, temos uma linha de especiais para você com alguns temas específicos, algo realmente especial para falar, conversar sobre NBA e variedades. Hoje, várias situações acontecerão neste episódio, mas o mote, o principal é qual a maior franquia da história da NBA, que é uma forma de polemizar, talvez de forma um pouco agressiva, mas buscar também uma boa média de visualização nas séries especiais do Jararacas Podcast. Não é isso, Ricardo? É exatamente isso. Expliquei bem? Fui didático aqui? Explicou bem, alguns assuntos bem pertinentes aí em relação a tamanho de franquias. Sim. Olá para você, para quem é fã do Jararacas Podcast, eu já vou abrir pedindo aquela cara de pau marota, né? Pedindo o seu like, a sua ativação no sininho, aquela curtida sensacional que é muito importante no YouTube do Jararacas Podcast, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Você pode fazer parte desses programas especiais ou não do Jararacas Podcast. Tô vendo, você tá falando de tamanho de franquia e me assustei com a sua camisa do glorioso Vancouver Grizzlies. Apenas no Jararacas Podcast temos essa imagem, né? Exatamente. Eu com a camisa do Vancouver Grizzlies e você com a camisa do Boston. Do Bill Russell. Celtics, em especial do Bill Russell. O maior vencedor e a camisa aposentada por todas as franquias. Porque aqui é um programa de extremos. Caos. Programa nada, é uma conversa. Sim. De extremas, é uma conversa do inusitado, do caótico, do exótico. Exato. Das conexões impensáveis. Então, nada melhor num debate, numa discussão acalorada para falar de as maiores franquias da história da NBA, um recado visual, eu ostentando uma camisa Vancouver Grizzlies, um dos maiores fiascos da história da liga, e você com o time que atualmente detém o recorde de títulos da história da NBA. É um contraste que eu, sinceramente, acho que ninguém imaginou, nem na imprensa norte-americana. Eu nunca vi nenhum artigo em uma faculdade norte-americana conseguisse fazer essa ligação, unindo e falando essa relação. Uma relação entre Boston Celtics e Vancouver Grizzlies. Só que é só no Jararaca. Se houver algum, por favor, manda aí nesses comentários que eu não leio. Exatamente. Né? Eu não leio os comentários porque eles ficam falando, fala disso aqui, como assim? Eu falo o que eu quiser, você fala o que quiser. Eu não vou na casa da pessoa. E você tá com percebeu que eu estou um pouco incomodado com isso, né? Sim, o Mike Bibby foi campeão universitário por Arizona. Sim. Um grande time de Arizona com Jason Terry, Michael Dickerson, Mike Bibby, Miles Simon. Muita gente não lembra, mas o Miles Simon ele foi o MVP das finais do universitário e foi o que menos se destacou, né? O Michael Dickerson, belo jogador, e o Mike Bibby, o mais relevante. Seria ele o maior jogador da franquia Grizzlies? Por isso você está vestindo? Não, o maior é o Sharif Abdul-Rahim. Eu também acho, gostava demais. E o Vancouver? Uma ligação, né? 96 até 2001. Muitas temporadas de 18 vitórias, é louco. De 14 vitórias. Mas tem uma temporada, uma das piores, eles conseguiram 2 vitórias em cima do Portland. Portland conseguiu, numa temporada, perder 2 vezes para o Vancouver Grizzlies. Parabéns. O Vancouver Grizzlies tinha o Bryant Reeves. O Big Country. Como grandão, escolha de draft. Brancão, altão, vindo de Oklahoma. Bem do interiorzão dos Estados Unidos. Sim, teve Byron Scott, lenda dos Lakers do Showtime dos anos 80. Porque a draft de expansão permite essas coisas, né? Tem o Rick Mahorn que se negou a jogar lá. Tem aquelas histórias. Greg Anthony. Jogou lá, né? E outros mais na equipe do Vancouver. Mas aquela questão, né, Ricardo Bugarelli? Hoje é uma conversa de franquias. O Toronto surgiu simultaneamente ao Vancouver. 95. Né? Para a temporada 95-96. E em pouco tempo o Toronto conseguiu, na reta final dos anos 90, Vince Carter, para ser a grande referência e para impulsionar a franquia, dar longevidade, garantir mapa e longevidade. E o Vancouver Grizzlies lá em Vancouver, no Canadá, não conseguiu essa identificação. Teve o Sharif Abdul-Rahim como o queridinho, o grande jogador, mas nada muito relevante. E teve um episódio que foi simbólico para decretar que essa franquia ia durar muito pouco, que foi o draft do Steve Francis. Exatamente. Que a cara dele,
quando ele é anunciado pelo Vancouver Grizzlies, pelo Vancouver, ele fala, pra lá eu não vou. Não, a cara dele é assim. É um velório. Sim. Foi anunciado que a mãe dele, o pai dele, o tio dele se foram. Porque ele não encarou como algo positivo e forçou uma troca e não jogou. Documentário, né? Que você me indicou e depois eu assisti. Grizzly Truth. Que é justamente uma torcedora que... De origem filipina, e as Filipinas são apaixonadas por basquete, né? Sim. Que mora em Vancouver e revisitou a história da franquia, entrevistou muitos desses jogadores que a gente acabou de falar aqui, inclusive entrevistou o Steve Francis. O Francis, né? Pedindo perdão. Porque assim, situação. garoto, cara... Ele acabou jogando para Houston no início da carreira dele. Exato, pediu uma troca. 2 no draft. Meio que exigiu, né? Exato. E aí, quando o cara do draft falou, não quero, uma franquia que já estava colecionando derrota, já estava com a famosa cultura da derrota, aí não teve como reverter isso. E aí teve um processo de venda também, e o proprietário já mandou para Memphis em 2001 e acabou essa história. E esse documentário, né, que é o The Grizzly Truth, também, ela busca também com o pessoal que torcia na época e vivia no Vancouver, os grandes responsáveis, né? Falava muito do Stu Jackson, que era o general manager, com muitas escolhas equivocadas de draft. Ele não ajudou, por exemplo, né? Teve um draft que eles podiam ter escolhido o Steve Nash, canadense. Fazer uma moral. Por exemplo. Passaram. Então, assim, os erros em sequência e a falta de uma referência, como o Toronto tem, o Toronto completando 30 anos de existência nessa temporada, essas coisas fizeram com que o maior fiasco da história da NBA com franquia sem dúvida. é o Vancouver Grizzlies. Pelo curto espaço de tempo. A gente tem que separar. Quando fala Grizzlies, a época de Memphis ela é bem relevante. Sim. Ela é importante. Com grandes nomes, grandes jogadores, já com camisas aposentadas agora. Você já tem Zach Randolph, você tem Marc Gasol, você vai ter Tony Allen com camisa aposentada no início de 2025. Então, assim, é uma outra realidade. É um time com 8ª campanha ganhando de San Antonio, primeira cabeça de chave. Então, tem jogadores importantes passando por lá. O próprio Paul Gasol começa lá e é trocado pelo irmão. O curioso é que depois o Marc Gasol, draftado pelos Lakers, vai para Memphis e o Paul Gasol vai para Los Angeles e é bicampeão com os Lakers. Concordo por esse pequeno espaço de tempo. Não, e uma outra... pode falar lá do Shot Bobcats. Exatamente, que aí envolve o nosso felizardo aqui da semana, nossa parceria com a Meet Your Nest Brasil. Mais uma vez, obrigado. Camisa dele, Larry Johnson, Grandmama Johnson, Meet Your Nest. Mais de 120 anos de história, com a sua sede na Filadélfia, a parceira número 1 aqui do Jararacas Podcast. E ela nos abrilhanta aí com a camisa do Larry Johnson, Grandmama Johnson. A vovozona. A vovozona. Atualmente a vovozona é o Zion, mas o Larry Johnson é a original. Exato. E o Grandmama por quê? Porque ele fez aquele comercial da Converse, vestido de velhinha, que enterrava e a velhinha interagia, era ele mesmo vestido de velha, como se fosse a avó dele. Como se fosse o Ed Murphy. Exatamente, um belo dente de ouro. Larry Johnson foi um dos ídolos que eu tenho aí no início dos anos 90. Campeão universitário, número 1 do draft. Não foi bicampeão universitário e quase foi bi-invicto. Ele mesmo se acusou, né, recentemente. Nevada, Las Vegas, com o Jerry Tarkanian, que era o técnico. O carequinha, ficava com uma toalhinha pendurada aqui. Time de Nevada, Las Vegas, campeão de 90, os 4 titulares. Essa também é uma curiosidade para quem não acompanha o NBA. O MVP da final de 90, quando eles ganharam de 30 pontos de Duke, foi um cara chamado Anderson Hunt. Esse cara não foi para a NBA. Os outros 4 foram Stacey Augmon, The Plastic Man. Greg Anthony, que você já citou. Pai do Cole Anthony, que atualmente joga. Larry Johnson. E quem era o quarto mesmo, que agora me fugiu. Você busca aí. Não sei quem é. Eu lembro do Greg Anthony e Stacey Augmon. Esse Big Three aí era incrível e Nevada, Las Vegas chegou ao título com méritos e quase chegou a um bicampeonato invicto inédito. Então, homenagem desse episódio especial, Larry Johnson. Meet Your Nest Brasil, você pode entrar no site da Meet Your Nest Brasil, vai lá, faz a sua compra, divirta-se. Em breve, aquele maravilhoso cupom. E também você pode seguir as redes sociais, Instagram, Meet Your Nest BR, porque lá você vai encontrar. Essa camisa ela é histórica. A franquia ela é, com muito respeito ao torcedor do Charlotte, tá? A franquia ela é pequena, em relevância. Muito tempo agora ausente de playoffs. O Hornets foi o auge, foi início dos anos 90. Exatamente. É Larry Johnson, a dupla com Alonzo Mourning. E essa Maxi Box. E eu acho que, mas de carisma, é uma das franquias mais carismáticas por conta desse início.
É uma franquia que surge no final dos anos 80, que tem logo no começo um do draft, campeão, o estilo de jogo dele agregava e agradava demais. Tanto que em 93, que é o ano que o Charlotte ganha pela primeira vez uma série de playoffs contra o Boston do Alonso Mourning. Uma cesta incrível, um jogo que nós já fizemos também de clássicos. O Larry Johnson, ele é titular do All-Star em 93. 22 pontos, 10 rebotes de média. Era um cara muito relevante. Era uma época em que o Karl Malone roubava muitas atenções. A posição de ala pivô chamava muita atenção. E o Larry Johnson era um jogador nesse estilo. Por isso que me agradava muito. Larry Johnson estava no time americano no Mundial de 94. Exatamente. Agora, uma cesta icônica dele foi com os Knicks, né? O 4-point play. Contra a Indiana. Isso aqui é impressionante. Contra a Indiana mesmo? Contra a Indiana em 99, jogo 3, finais de conferência. É aquela temporada em que o New York Knicks é o 8º, chega à grande final para enfrentar o San Antonio Spurs, a temporada do lockout, uma temporada mais curta, sim. E ele 8º colocado, ele vai avançando e chega numa final de conferência contra o Indiana Pacers e no jogo 3 ele sofre uma falta do Anthony Davis, mata uma bola de 4 pontos no Garden, uma das imagens mais icônicas, na minha opinião, uma imagem que a câmera pega de cima assim e o Garden pulsa. Quando a gente fala que o Garden, o Nova York é a capital do mundo e que nada se compara a uma partida de basquetebol, qualquer evento esportivo ou de entretenimento no Madison Square Garden em Nova York, essa imagem ela é emblemática. O Garden pulsando e ele tem que botar a mão para trás, assim ele fica calmo, porque ele tinha que converter o lance livre, porque era uma bola importante, um jogo importantíssimo, e o New York Knicks, cabeça de chave número 8, com essa vitória, ajuda a abrir caminho, a tirar o Indiana Pacers, mas acaba parando em San Antonio. Então os Hornets não têm título, mas aquele carisma nos anos 90 garante um carinho. Porque aquele equipe que eu acabei de falar era uma equipe... Felipe Mota, nosso companheiro jornalista, sim, é fã do Charlotte por conta dessa época. Era um jovem na época. A cor é bonita, teal, é a cor, sim, que os norte-americanos falam dessa roupa. Depois tem uma queda, né? A franquia tem uma queda. Ainda para Bobcats ela pesa muito contra, né? Mudança de... Mudou, porque muda tudo. Muda o nome, o nickname, muda as cores. Mudam as cores, assim, não tem aquele apelo. Tem a sua simpatia, mas aqui, depois de falar do Vancouver Grizzlies, o maior fiasco, e você é o camisa do Boston Celtics, a maior franquia talvez, que a gente vai discutir aqui, sim, no embate com os Lakers, nesse episódio especial, o gigante é construído com conquistas. Sem dúvida nenhuma. Inevitavelmente. Inevitável. Inevitavelmente. Resultados. Contra resultados não há argumentos. Okay. Eu tenho até uma estatística... Então qual é a maior franquia da história? Maior franquia da história, nesse exato momento. A pergunta é hoje... 2024. Eu não sei, pera. Eu não sei quando é que vai ao ar, porque é uma série de edições especiais, sim, que a gente grava com todo o carinho. Sim, todo o carinho. Sim. Então não é igual o episódio... Mas vamos prender a audiência, semanal. Vamos falar agora. O episódio semanal, sem que dúvida. Aí eu sei a data que está saindo. Aqui eu não sei. Então, estamos aqui numa gravação... A maior franquia é a questão. Vamos já antecipar que é o embate entre Celtics e Lakers, que aqui, por mais exótico que seja... Temos aqui o anel de campeão do Los Angeles Lakers, da última conquista. Um anel que belo anel, hein? Que você me deu o anel. Te dei o anel? Você me deu o anel do Los Angeles Lakers. Que anel grande, hein? É, robusto, viu? E pesado, viu? Grande. Quem tiver a oportunidade de pegar esse anel que você me deu... Eu te dei o anel. Tá vendo? Não sou, não. Não sou, não. Eu te dei. E meu anel é brilhoso, né? Sim, maravilhoso. E é bom que tá ao lado da minha ou não? Tá? Não, minha tá aqui. Bugarelli, você me deu o anel. Pensei que ia estar perto de mim. Então te dei o anel. O anel do Los Angeles Lakers da última conquista. Na bolha, a última conquista dos Lakers. E aqui eu tô com a camisa do Bill Russell, que é o maior jogador, o maior vencedor individualmente. 11 anéis. E... o dono da maior despedida da história da NBA. Também. Não tem despedida melhor, o cara aposenta num jogo 7, campeão como jogador e técnico, na casa do maior rival. Que estava preparando já um monte de balão para descer no momento da festa. É meio San Antonio contra Miami com as champanhes prontas para estourarem e tiveram que guardar, né? Mas a imagem do balão é pior. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Com o técnico da época dos Lakers irritadinho com o Will Chamberlain na reta final. Você não tá... que ele falou que estava doendo, estava com contusão, sim, mas queria voltar. Você não precisa voltar mais, não. Então, né? Essa história. E o cara sendo campeão num jogo 7 que ele não é MVP das finais, né? Mas ele é campeão. Jerry West. A logomarca. Então essa pergunta... Está aqui o Jerry West também, cadê? Essa pergunta vai ficar rondando essa época não tinha. Esse episódio especial. Vai ficar aqui. Qual a maior franquia da história?
Celtics e Lakers, eu não vou falar um minuto em nenhum momento que isso vai ser comentado, avaliado, analisado e conversado. Mas já falamos aqui, é um programa para falar das maiores franquias da história. E isso torna inevitável a questão, a conquista que faz a grandiosidade. O restante é só simpatia, carisma, né? Histórias aqui, inusitadas, pior fiascos. Aproveitamento na história dos playoffs, fora desde 2016. Na era Bobcats, em uma década, foram apenas 2 campanhas positivas e 2 idas aos playoffs. E não chega uma segunda rodada de NBA há bastante tempo. Eu lembro dessa época aí, foi contra os Knicks, né, em 93, né, na semifinal. Né? Passaram pelo Boston e depois foram derrotados pelos Knicks, depois foram derrotados pelos Bulls na Conferência Leste de 93. Né? Exato. Mas quando eu falo de conquista, por exemplo, outro grande nome aqui, este é um episódio especial. Eu gosto de episódio especial, primeiro porque nesse momento que está a estreia, eu estou bem longe daqui. Eu estou em Minas Gerais, eu acredito, ou em outra localidade. Estou acompanhando, não sei se apenas de cueca, não, talvez não. Pode ser. De bermuda. Vai estar calor? Camiseta, regata. Essa época do ano faz muito calor em Divinópolis? Faz. Divinópolis ou é muito frio ou muito calor, mas está tendo muito mais calor do que frio, né? Então, enfim, eu não sei onde eu vou estar. Possivelmente uma samba canção, sei, né? Talvez, uma ceroula. Ou se eu tenho o costume de usar. Tinha um amigo que usava calça jeans sem cueca. Eu ficava um pouco receoso com a cara do zíper. É uma fina camada que separa você do mais profundo caos. Exatamente. Você olha isso e fala, nossa, é uma intimidade perigoso. Que eu não quero. Não. Tá lá, tá muito perto. Qualquer movimento brusco, o contato pode ser extremo. É terrível. Perigosíssimo isso aí. Uma agressão até. E se ele estiver usando um fio dental? Aí pior ainda, né? Exatamente. Se for peludo, fica mais constrangedor. Também. Vou tentar falar aqui da NBA. É um podcast de NBA aqui. Jararacas Podcast. Akin Olajuwon. The Dream. Né? O Houston Rockets tem 2 títulos na história. Então ele está no patamar de campeões. Né? Exato. Mais que isso, é um bicampeonato. Consecutivo. Exatamente. Que hoje em dia é coisa mais rara ainda, né? Bicampeonato, né? Exato. 94 e 95. Aquela questão, como somos polemistas aqui no Jararacas, né? A gente acaba meio que sucumbindo aos programas baratos que tem por aí, né? Aquela pergunta inevitável. Eu não vou diminuir de forma alguma o Houston Rockets e as conquistas dele. Né? Não, acho que Mas, né, sempre tem aquela abordagem, né? Que a temporada 93-94 foi a temporada em que Michael Jordan atuou. Estava se aventurando no beisebol. Sim. E a temporada 94-95 foi a temporada em que o Michael Jordan voltou na reta final e foi derrotado nos playoffs pelo Orlando Magic. Então, Houston ganhou dos Knicks em 94, 4-3, e em 95 ganhou do Orlando varrida por 4-0. Bicampeonato. Mas sempre vai ter essa mala, que vai falar, e o Michael Jordan? Sempre vai ter alguém que vai falar, se o Michael Jordan não tivesse aposentado naquele momento, os Bulls teriam conquistado mais 2 títulos e o Houston Rockets fatalmente estaria ainda numa lista de equipes sem conquistas. São 10 hoje. Em qual você quer elencar rapidamente? Não, aqui eu tenho as 10 equipes sem título. Você está em qual lado? Eu estou ao lado de... Cara, Chicago Bulls nunca pegou um time com um pivô da grandeza e da qualidade individual. Em finais, não. Em finais, não. Os times sem títulos ainda, ó. Na ordem alfabética. Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Phoenix Suns e Utah Jazz. O Indiana tem da ABA, né? Nos anos 70, títulos da ABA. O Houston eu acho que teria o título. O Houston, assim, a história do Houston é de uma superação gigantesca. Porque no segundo ano, o Houston é o 6º cabeça de chave no Oeste. Nesse ano que o Michael Jordan volta, que é a final que eles varrem o Orlando Magic, a gente até já tratou aqui em outro episódio especial o quanto foi, em nosso episódio de abertura também, o quanto foi traumático para o Orlando Magic, para a franquia até hoje, que ainda não tem um título, você perder aquele jogo 1 para o Houston Rockets com os 4 lances livres do Nick Anderson. Mas em finais, a era Jordan, eu sou contra, eu não acho que o Jordan... Óbvio que o Chicago poderia ser campeão, poderia, é o se. Agora, que o Houston Rockets tinha um time gabaritado
para bater de frente com o Chicago tinha. Você tem que fazer eu faço o seguinte exercício sempre. Seria um adversário mais difícil que o Portland e o Phoenix? Seria. Para mim seria. Então, eu faço o seguinte exercício. Primeiros jogos da época, se você for pegar os confrontos de 93, antes do Michael Jordan se migrar para o beisebol, eram confrontos bem equilibrados e com dois aspectos bem definidos. O Michael Jordan, o cara em casa vai falar, o Jordan levaria vantagem como ele levou, para cima de todos os times que ele enfrentou. Nunca jogou um jogo 7, jogou 6 finais, ganhou as 6 finais. Sim, mas o Houston tinha uma ótima defesa, mas o Jordan levaria vantagem. Chicago não tinha ninguém para parar o Olajuwon. Chicago, quando teve dificuldade, encontrou um Shaquille O'Neal dominante, o Shaq destruiu o garrafão. Então, assim, teve o jogo que nós fizemos clássico, que é a maior pontuação do Jordan na história, sem ser aqueles 69 pontos de playoff, os 64 pontos contra uma triple overtime contra o Orlando Magic do Shaq, que o Shaq sozinho ele fez mais pontos e rebotes do que todos os pivôs do Chicago combinados. No leste, o Chicago Bulls venceu constantemente, só perdeu quando não tinha Michael Jordan e Pat Ewing. Aqui o Olajuwon é muito maior e melhor que Pat Ewing? Eu acho. Muito mais completo. Mais completo. Mais completo. Defensivamente, melhor, muito mais. Mas é muito? Não muito mais, mas mais completo. E eu acho que ele é um cara... O Pat Ewing, ele queria ser estrela. O Olajuwon, ele é um cara que tinha a mentalidade... O Olajuwon é até legal quando começa essa overdose da bola de 3, que ele fala assim, quem me dera se eu pudesse chutar mais de longe, se eu pudesse ter... Porque o Olajuwon, ele era um armador num corpo de pivô. Ele era de um QI altíssimo, eu acho que ele era mais jogador. O Pat Ewing, ele sim, tem uma carreira ganha um título universitário importantíssimo. Ganha não, perde. Ganha, perde. Ganha e perde. Ele ganha e perde, né? Exatamente. Mas eu acho que o Houston Rockets tinha armas melhores para sufocar o Chicago numa série de 7. Para Vila Nova, exatamente. Em 85, Georgetown. Exatamente. Mas vamos recapitular aqui. Vamos recapitular, é importante. Sim. Finais de 91. Quem era o pivô dos Lakers contra o Chicago? Vlad Divac. Não era mais o carinha do Jabá. Sim, novo. Tinha aposentado. E novo, um estrangeiro. Sem tinha como reserva o Sam Perkins, mas não era o pivôzão. Mas assim, sem o respeito do adversário. 92, o falecido Kevin Duckworth. Que era eu e você juntos, assim, já em 92. Mas não era um super pivô. Não era um super pivô. 93, era Charles Barkley, era pivô, mas o titular lá era o West, era o Mark West. Ou o Oliver Miller, o Pig Miller. Cara grandão também. Não era a referência do time. Seria o Olajuwon ali, 96, 97, 98, a mais do mesmo. A estrela era o Karl Malone, era o Shawn Kemp, era Gary Payton. Burkowski. Nunca o pivô foi referência. Em Houston, a referência era o Olajuwon, que era genial. Pra você, isso que é o grande elemento pra falar, mesmo sem o Jordan, o Houston... Teria chances. Chance teria. Teria. Mas tem gente que crava. Não dá pra cravar. Não pode cravar, porque é um desrespeito com o que era o Houston. O segundo time, então, além do Akeem Olajuwon, tinha o Clyde Drexler. Exato. Se juntou a equipe na temporada. O Vernon Maxwell, que era titular no primeiro ano. O Vernon Maxwell é um dos melhores defensores do Michael Jordan em todos os tempos. O Michael Jordan cita sempre nas reportagens Joe Dumars, Sidney Moncrief, Alvin Robertson, Vernon Maxwell e Gary Payton. São os 5 armadores que ele sempre fala que traziam dificuldades para o jogo dele, pela intensidade. O Vernon Maxwell até viralizou recente falando que ele preferia marcar o Michael Jordan do que o Drazen Petrovic, por exemplo. Que tem o melhor jogo do Drazen Petrovic na história da NBA é um jogo contra o Houston Rockets, em que o Vernon Maxwell fala, cara, eu xingava o cara e tentava correr atrás do cara e não conseguia, e ele me deixou cada vez mais nervoso em relação ao jogo. Então, assim, eu acho que eu vi a mais qualidade. E assim, não vou falar aqui, cravar que o Houston pararia o Michael Jordan. Ninguém parou. Não vou cometer esse crime. Mas que o Olajuwon ia deitar naquele garrafão. Tipo Bill Wellington, Will Perdue, Scott Williams. Cara, ia botar todo mundo no bolso. Sacanagem que o Olajuwon ia fazer. Resumindo... Se ele já fez isso com o Shaq na final, imagina o que o cara não ia fazer. Com esses caras que você tem aqui. Cliff Levingston. Era um desafio maior do que cada um do primeiro tricampeonato. Muito maior. E talvez maior também de cada um do segundo tricampeonato. Ou aquele Utah Jazz com Stockton e Malone. Sei não, hein? Que era a pressão em quadra, né? Jogando em casa. O Utah te amando, né? É diferente. No segundo. E o Phoenix Suns... Em 98, 97 não. A temporada... Não, aí o mérito do Barkley, que é uma temporada histórica. Espetacular. Voando, MVP, mudança de ginásio. Cara, o Phoenix Suns é o único time na história a vencer 2 jogos em Chicago em NBA Finals.
Porque todo time conseguia morder lá. O Portland vence o jogo. Ganhou o jogo 3. O Lakers ganha o jogo 1 lá. Com várias prorrogações, O Portland ganhou o jogo 2 lá. Ganhou o jogo 5. O Phoenix também. Exato. Não permitindo que o Chicago o Phoenix perdeu os 3 jogos em casa na série. 1, 2 e o 6. Com a assista final do John Paxson. Não adiantou nada você ganhar 2 vezes em Chicago. Uma peninha, então, que não vimos... tivemos esse confronto. Você sabe, eu já falei isso em outras oportunidades. Ápice com Jordan. Falei isso até no final de semana retrasado, que teve um evento importante aqui. Não sei, é uma edição especial, eu não sei. Falei porque eu estou pensando já no futuro, entendeu? Eu tenho bola de cristal. O Houston Rockets e Chicago Bulls, quando eu jogava, você que também é um adepto do videogame, eu sempre gostei de ver, não de ficar jogando. O que eu pegava esses jogos, de jogar times históricos? Pegava o time, simulador, e deixava jogar sozinho. E eu lembro de uma das vezes que eu fiz, o Houston ganhou 90-88. Por que, cara? O jogo de defesa... Um jogo que tinha Pippen e Jordan de um lado, você tinha o Olajuwon, você tinha grandes defensores de perímetro do outro lado. Vai ficar tudo no terreno da especulação. Sim. Porque, no final das contas, o Michael Jordan, toda final que esteve, venceu. E imagine que a intensidade dele, se estivesse nas finais, seria novamente... Ele, como gostava dessas histórias, ele aqui queria puxar. Pô, o Olajuwon foi um do draft no meu mesmo draft. 84. Ele ia trazer esse conceito, essa motivação extra para tentar vencer o cara que foi um do draft naquela oportunidade. E que, aliás, né, porque o Orlando realmente, naquele momento, era um time muito jovem, um talentoso, 95, porém... com Shaq, Penny Hardaway, Dennis Scott, Nick Anderson. Mas como seria realmente maravilhoso se, por acaso, tivesse rolado a final de 95 fosse Bulls e Rockets, que além dessa questão do domínio do Olajuwon, que a gente está cansando de falar aqui neste Jararacas Podcast, seria um reencontro de Clyde Drexler em finais com Jordan. Exatamente. Seria uma reedição, ele que perdeu para o Jordan. Não, e o Drexler tentando ser campeão, mas aí fica no né? si. Ele conquistou o título, o Clyde the Glide Drexler. Então, o Houston merece essa conversinha aí da aposentadoria do Michael Jordan. Time, só para ocupar tempo em programa de fim de ano. Maravilhoso. Aí você tem, no bicampeonato, você tem Robert Horry. O Robert Horry, quando chega o Drexler... Mas eu senti que você ficou numa dúvida aí em relação na comparação Houston com o Utah Jazz. Não, eu acho que... porque eu... Mas assim, a falta de... Inclusive, um título de conferência do Utah é clássico com o John Stockton ganhando do Houston. Aí já um outro Houston com Charles Barkley lá, né, tentando em desespero um anel na reta final de carreira. Na marra, né? É assim, porque o que me chama a atenção quando você vai enfrentar um adversário, você vai ver a fraqueza do adversário. A fraqueza do Chicago sempre foi a posição de pivô. Você tinha um Bill Cartwright experiente, veterano, no começo do tricampeonato. Aí você tinha todos esses que eu citei, Will Perdue, Bill Wennington, Scott Williams, Cliff Levinson, com muito respeito a todos que são campeões da NBA. Como o Luke Cornet é campeão, como o Brian Scalabrine é campeão. Cara, se somar todos esses quatro... Mas aquela foto dele com o anel assim, Scalabrine... É agressiva. Intimida. Não, ele choca a sociedade. Sim, é um ataque à sociedade. Sim. Não, ainda mais que a gente já citou aqui que o Malone, não ganhou, Barkley, que o Stockton não Larry ganhou, Johnson, Wilkins, a gente falou de tantos jogadores. Scalabrine, exatamente. Tapa na cara da sociedade. Que você citou, a gente já citou metade dos caras aqui grandes que não tem anel. Mas aqui, ó, não tem dúvida. É Lakers e Celtics os dois maiores. Daqui a pouco a gente vai San Antonio escolher em terceiro. Qual que é o terceiro? San Antonio Spurs. San Antonio? Ah, pra mim é. O Golden State com essa última década é um candidato. Acho que a última imagem ela é muito forte, é impactante. Você tem os grandes nomes, mas eu acho que a longevidade, você ganhar um título de 99 a 2014, que são 15 anos ganhando 5 títulos, perdendo jogadores aposentando, trocando jogadores, mas mantendo uma cultura, uma base, um estilo... Cara, não é para um mercado menor. Você tem que comparar com a franquia Warriors, né? Porque aí vai antes. Exato, vai para San Francisco Warriors, vai até para o Will Chamberlain, vai para Rick Barry. Assim, esse recorte, a dinastia, ela tende a gente olhar para o Golden State gigante. Mas acho que San Antonio é um caso. E assim, estatisticamente. A dinastia alongada. Expandida, né? É uma dinastia que era em anos ímpares 99, 23, 25, 2007. Pô, cada ano ímpar você tinha um título ali. E você tem uma época que você poderia ter ganho mais se não tivesse Kobe e Shaq de frente. Aquela dinastia ela poderia ser ainda maior. Eu não vou falar de dinastia, mas é um time com frequência ainda às finais. Ou brigando para ser campeão.
O domínio do Tim Duncan na série final contra o Brooklyn Nets é ignorante. O cara quase fazia um quadruple-double num jogo do título. Sim. Assim, uma uma dominância. Né? Sim. Então, assim, eu acho que o San Antonio... O coração acaba pendendo pro San Antonio por conta do que representou. Não pode ser coração, não. Aqui tem que é ser coração. coração. Se o cara manda um coraçãozinho pra gente, eu acho que o Golden State tem um peso atual, você vai olhar. Mas quem olha pro história Mas completa... só citando o Golden State... Aqui é um programa Mitchell and Ness, tirando o anterior... É vintage, a gente tem que pegar o pacote completo. Pegando só o Golden State, tem um título de 75. Sim. Né, com o Rick Barry, como sim. Comandante. O San Antonio, a primeira conquista... Uma 9-9. temporada mutilada, né? Uma temporada curta. Concordo. Isso você coloca como asterisco? Não. Eu não coloco, por exemplo. Eu não coloco como asterisco... Foi a melhor campanha do Oeste. Histórico. Eu não coloco como asterisco nem uma conquista dos Lakers que foi na bolha. Para mim... Concordo. É uma conquista gigantesca. O formato da temporada foi mantido. Foi ruim para todo mundo. E, além de tudo, foi algo único, desafio de encarar aquele período, por mais que a estrutura fosse espetacular, mas aquele dia a dia pesado em meio à pandemia, eu não entendo, só pode ser coisa de torcedor tentar diminuir a conquista, porque não foi no modelo de jogar fora de casa em casa. Havia outros obstáculos únicos, singulares, mental, principalmente, que tornaram aquele desafio da bolha algo gigantesco. Não pode diminuir. O Avery Bradley dos Lakers nenhum. se negou a ir lá por problemas familiares. Teve vários. Trevor Ariza no Portland. Teve jogadores que não quiseram se sujeitar a isso. Bruno Caboclo, né? Foi até divertido lá. Ele não aguentou ficar quietinho. Mas também não aguenta, não. O Caboclo não aguenta, né? O Caboclo ele é agitadinho, né? Ele é agitadinho. Agitador da massa. Ele é agitadinho. Foi o primeiro caso de alguém que... Saiu da bolha. Que teve um ato indisciplinar com relação às ordens, regras da bolha. Bruno Caboclo. Saiu lá para receber uma coisa, sei lá o quê. Lembro muito bem disso. Então não entendo, é coisa de clubista fazer isso. Sem dúvida. E aqui não tem clubismo, aqui é profissionalismo. Exato. Como também, eu também acho que é coisa de clubista diminuir as conquistas dos Celtics dos anos 60, anos 50/60, porque tinha 8 times... porque tinha 10 na temporada, tinha 12, 14. O momento era aquele. Exato. O valor é o mesmo. Não tem como. Não tem como negar o passado de conquista. Concordo. Aquilo era o momento. Também é coisa de clubistinha vir com esse papinho. Quer que diminuir, né? Assim, o que eu mais... A gente tem que ir contra isso aqui. O Jararacas tem que ter um momento de o que mais me incomoda é isso. O cara, para valorizar o que ele torce, ele desvaloriza o adversário. Não, valoriza o que você conquistou. Não, e essa comparação, os dois têm grande valor. A bolha era assim, e foi uma grande conquista. Para mim, não perde em nada para nenhuma outra conquista. E também conquista dos anos 60. A realidade daquele momento era esse também. Diminuir e falar, porque tinha pouco time. Não, mas a história era a realidade. A Libertadores, que o campeão já entrava na segunda fase, a época era assim. Era isso. O Inter de Porto Alegre, campeão invicto em 79 do Brasileiro, o único campeão invicto. Cara, se era uma... Hoje é impossível você imaginar um time campeão brasileiro invicto. Mas naquela época o time eram menos jogos por paciência. Era a regra da época. Não, e também, tem que respeitar. Tinha um período que era 12, 14, o time jogava 81 jogos também. 80 jogos também. Havia um excesso até, uma repetição brutal de número de jogos. Havia uma maratona com menos times. Então, para mim, essa discussão é muito clubistinha. Muito. Já estamos quase entrando nesse tema da maior franquia. Tem carisma, né? Primeiro, separar também, que eu acho que uma grande sacada da NBA foi a criação da NBA Cup na última temporada, com nova edição, espero que seja algo longevo, longo mesmo. Concordo. Torço para isso. É uma conquista à parte. Sim, é uma outra coisa. Ao longo do período, do tempo, naturalmente vai ganhar sua relevância, mas os Lakers já ganharam o título, o primeiro, né? Exato. Que já é algo também muito simbólico. Então, NBA Cup, cada vez maior, uma ideia fantástica, mas à parte. Porque vai ter uma relevância daqui 10 títulos. O grande ápice... Não, já é relevante. Não, sim, mas daqui assim, 10, a força cara, o cara tem da 4 história títulos. É a construção das décadas. Exato. Né? Mas a questão é o seguinte, o Boston tem 18 e os Lakers têm 17 conquistas. Né? No momento é isso. Exato. Este é o placar de momento. Se você for pegar isso a ferro e fogo, o Boston Celtics é a maior franquia. Calma aí. Eu tô calmo. Só fiz um adendo. Primeiro, não ser muito ansioso. Não sou não. É uma edição especial. Vamos falar de carisma? 37 horas de programa, né? Caraca. Porque, por exemplo, né,
A primeira vez que os Lakers ganharam do Celtics em finais foi em 85. Foi uma freguesia gigantesca. Teve uma freguesia. Acho que isso é um fator importante. Confronto direto é importante. Em finais, chegadas em finais, tem muita coisa. Aquela final lá que o Boston massacra no primeiro jogo. Sim. O carinha Abdul-Jabbar é massacrado por todos. Né? Tá velho, tá com osteoporose, tá gagá, não aguenta mais nada. Velhote. Frouxo, velhote. O cara acabou depois com a série. A redenção dele nas finais é algo icônico. Sim. Várias histórias. Tivemos vários jogos clássicos envolvidos. Como citamos, uma despedida da história da NBA. Bill Russell. Exato. O Kobe Bryant, grande momento. Histórico. Né, contra o Utah. Jogo de 60 pontos. Último jogo. Só chega a marca, independentemente de que tudo foi colocado, girou em torno dele para pontuar, mas para ele chegar a essa marca é só porque ele consegue, ele é capaz de fazer isso. Exatamente. Né? Se colocar para um jogador ruim em torno dele, ele não vai chegar nem a 15 pontos. Tá chutando até agora. Até agora. Despedida icônica, né? Mas era uma equipe dos Lakers que não era competitiva. Inclusive, era a última noite de temporada regular. Presença do Raulzinho, né? Estava lá na partida, né, de Lakers e Utah Jazz. Era uma partida histórica. Tem o Huertas também, né? Sim. Mas, despedida para mim, para ser a maior, o cara tem que estar jogando num time que está disputando o título. Né? Pela importância do jogo, né? Claro que tem um asterisco, não é asterisco, mas aí faz parte da época, que a gente não vai ver de novo, pelo menos oficialmente, né? Porque tem um LeBron por aí, mas o cara acumula a função de técnico. O LeBron, ele é técnico, mas não oficial. Não tá no olerite dele. Exato. Né? Ou que a gente não saiba, né? Tá falando. Pode ser também, né? Pode ser que esteja. Mas o Bill Russell não. O cara ser o titular do time, o principal ainda ser o técnico, ele define quem entra, quem sai, é uma loucura, né? Sim. É coisa de outra época. Mas era isso, né? E ganhar, como falamos fora de casa, um jogo 7, eu não consigo ver uma despedida maior que o Bill Russell. Então, o Boston tem, no confronto direto contra os Lakers, a maior despedida da história no jogador. Tem. O Boston... Vantagem em finais. Vantagem, sendo que a primeira vitória dos Lakers em série contra o Boston foi em 85. Freguesia gigantesca. Né? Deixou o Jerry West completamente maluco, né? Porque o Jerry West faleceu recentemente. Foi campeão só depois. E foi contra os Knicks, afinal. Exato. De 72. Exato. Não foi nem contra Boston. Então ele tem isso, né? Teve isso, ele levou isso até o fim, né? Esse rancor. Então, atende. Quem é o Jerry West? Não, Jerry West. Se for, é melhor não atender, né? Melhor se não. É o além, tá chamando, não, melhor por favor, não vou atender, não. Se chegou... Jerry, eu te amo, mas por favor, aí. Vamos manter um distanciamento por enquanto. Essas vantagens... Né, são bem relevantes. Bem relevantes. Mas a vantagem é só de um título em relação ao outro, né? Lembrando que os Lakers, os 5 primeiros, são com Minneapolis Lakers, né? Teve com um grande nome inicial, George Mikan. O queridinho dela. Dona Gracinha, Dona Gracinha, viu jogar muito, né? Ela ficava, com todo respeito, a Dona Gracinha ficava assanhada. É mesmo? Vendo o George Mikan, um gigante. Muito dominante na época. Dos anos 40, 50. Um galã, um homem que jogava de óculos mesmo, parecia um intelectual em quadra. Dominante. Ele era um brotinho. Era um pitel. E a Dona Gracinha... Já ficava de olho nele. Já adorava. Com segundas intenções. Ela sonha ainda pela volta do Minneapolis Lakers, né? Seria interessante. Você falou assim, será que carisma? Jogador mais carismático da história. Não, antes do jogador... O Magic Johnson, o Lakers vai ganhar do Boston, não vai ganhar não? Isso que eu ia completar. Não vou ficar só aqui na vantagens do Boston. Ah, sim, isso é importante. É porque é interessante também, Ricardo, que esse embate envolve estilos muito diferentes de ver o jogo, ver a liga. Né? O Lakers é Hollywood. Showtime. É glamour. Laker Girls. É demais. É diferente até os icônicos narradores de cada um. É o Chick Hearn, que todo, né, performático, com expressões que ele usava. Espetáculo mesmo, entretenimento que envolvido ele criava, junto com o jogo. Na época do Showtime e tudo mais. E no Boston era o Johnny Moss, que era um velhinho, também já falecido, que era rabugento, que xingava, gritava. Era muito diferente. Torcia mesmo. Torcia muito. Não, o Chico também, mas cada um no seu estilo. Sim, mas era mais Hollywood performático. E Boston, da coisa do trabalho, né? Da coisa pesada, da dedicação. E os Lakers com show. Alegria. Era a rivalidade perfeita. É a rivalidade perfeita. Por isso que eu coloco a gente foi perguntado pela nossa produção dos mais carismáticos. Eu gosto do Shaq. Acho que o Shaq,
Ele transcende, óbvio que o Shaq de Los Angeles, o cara já rapper, né? O cara com aquele tamanho, indo para Los Angeles, para Hollywood, sendo ator, isso aí eleva ele a um nível, praticamente intransponível. Por isso o Magic Johnson com aquele sorriso também, de galã, conquistador, sempre feliz, sempre muito bom de papo. Teve um episódio que você falou, eu perguntei se o Shaq era craque. Pô, você é louco. Não, porque eu sou contra o termo, do uso do termo. Sim, né? Eu entendo. Mas você falou que se o Shaq tivesse ficado o tempo inteiro no Orlando, e por isso são os maiores da história, ou maior, eu acho que não. Você acha que não? Porque ele nasceu para jogar nos Lakers. Ia faltar isso. Para ter a vitrine. Mas a Disney já tem. Também. Mas a Disney já é uma fantasia. Uma coisa é Orlando, outra coisa é Los Angeles Lakers. Sim, mas ele é campeão ali. A gente não colocaria o Orlando Magic primeiro na lista dos 10 que nunca venceu. E ele poderia transformar o Orlando num paraíso mesmo. Uma felicidade, uma terra da fantasia. A não existência do Shaq nos Lakers seria uma lacuna da história da NBA. Acho que, mas hoje falar é muito fácil, né? Não, mas eu tô analisando depois. Porque o Shaq, ele sai meio brigado e a gente também não sabia. Ele poderia ter uma sequência de lesões. Sim, mas tem lá em Los Angeles. Mas ele tem a cara de Los Angeles, ele tem a cara do entretenimento. Porque ele é um cara que extrapolava a quadra, concordo. Eu sei que tem toda a questão da Disney Orlando, mas entretenimento... Imagina o Shaq com aquela orelhinha do Mickey, por exemplo. Teve isso. Então, ele causava. Não, mas... Ele era causante já em Orlando. Entretenimento é LA, é Hollywood. É Hollywood, Califórnia. É Shaq lá, não tinha Nova York também tem Era inevitável. Nova York, apesar de ser um lugar de trabalho, a capital do mundo, mas é um glamour, né? Você vai no Garden, os caras de terno, sobretudo. Ou os voltando do trabalho, estavam no escritório o dia inteiro. Ali, mexendo com dinheiro, as bolsas de valor, e aí você vai para Nova York, você tem todo aquele... É sofisticado, mas ao mesmo tempo é sufocante. Exato. Isso interfere na história da franquia. Exato. Por isso que a franquia... Tem 2 conquistas nos anos 70. Por isso que a franquia é uma das mais valiosas, né, até hoje, financeiramente, Nova York. Ao lado do Golden State. O Golden State, pelo momento... E 73. Exatamente. Então, assim, é um lugar que merecia, né? Cara dessa grandeza. Um LeBron James que quase bateu lá para jogar. Um Kevin Durant que acaba escolhendo Brooklyn em vez de Nova York. Mas uma coisa é precisava jogar um cara em Nova York. Exato. E sentir a pressão que é jogar em Nova York. A favor. Outra coisa, não. Contra também. Não, mas contra alguns caras gostavam demais de jogar. Não, mas todo mundo gosta de jogar no Garden. Não, o adversário, O adversário, tirar uma casquinha. Aliás, é isso, né? As maiores performances, não estou generalizando. Sim, claro. Tivemos grandes nomes também que jogaram no Garden. O Bernard King também, Carmelo nos anos Anthony. 80. O Carmelo, o Pat Ewing. Mas os grandes momentos da história do Garden, na maioria, são de jogadores adversários. Exato. Isso mostra que o ambiente da cidade... Ou ele te põe lá em cima, ou ele te derruba. Olha, infelizmente tem que te falar que ao longo das décadas está mais derrubando que bom na Com certeza, cima, né? Já que são 2 títulos só, né? Com certeza. Então uma coisa é jogar em Nova York, outra coisa é jogar em Houston, outra coisa é jogar em Miami. Sim. Eu acho que os Knicks, eles têm todo o prazer de viver toda a meca do basquete, a cidade de Nova York. Sofisticação, glamour. Aquela torre de Babel, aquela capital do mundo, mas que eles usufruem muito bem disso, mas no fundo sabem que também toda essa coisa opressora resulta Vem no que pacote. é o New York Knicks, que é uma franquia que é das mais valiosas, né? Vê qualquer lista da Forbes. Tá ali. Mas só tem 2 conquistas. E a gente está falando aqui no Jararacas Podcast só agora com 46 horas de programa. Estamos falando do New York Knicks, porque a cidade de Nova York sufoca os Knicks. Exatamente. Sufoca. Porque tem que Mas ser um muito mercado icônico. gigantesco, que precisava ter um jogador desse quilate. Porque os Knicks têm grandes nomes, mas não tem, em comparação esportiva, o tamanho da lista que, por exemplo, o New York Yankees tem. Exatamente. Que não ganha desde 2009 o beisebol. Mas tem 27 conquistas. E quando a o história número de começou, conquistas dá uma escondida, esconde, apaga o momento ruim porque da não franquia. tem, sei lá, de uma não sei qual número, é tudo camisa aposentada. Exato. E não estou falando só do Derek Jeter. Sim. É o Baby Ruth. Exatamente. É o Mickey Mantle. É o Joey DiMaggio, que casou com a Mary Morrow. Foi campeão também. É o glamour. Yogi Berra.
e outros mais. Mariano Rivera. O maior fechador da história. Os Jorge Yankees, Posada. o catcher maravilhoso. Os Yankees tiveram essa força brutal do início da história do século, anos 20, anos 30, que impulsionaram um período de consistência no topo. Os Knicks não tiveram isso. Nunca. É uma pressão que cada vez maior. Eu confesso que eu torço, particularmente, já que meu time está mal das pernas, o Portland Trail Blazers, eu torço cada vez mais para Nova York voltar pelo menos a uma final de NBA. Acho que seria interessantíssimo. Só de playoff? O Garden, a atmosfera de playoff no Garden é incomparável. Já é maravilhosa na temporada regular. Exato. Imagina playoff, então, é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Falei de... Então, Nova York seria o quê? É a franquia mais o quê, o New York Knicks? Acho que é triste, né? Você falar que é o segundo time de todo mundo. Tinha que ser o primeiro. Não é porque tem uma rivalidade contra Boston. E Filadélfia. Celtics, mas com esse sim. Filadélfia também. Nesse momento, inclusive, quando você... Inclusive, no playoff, os Knicks, os torcedores invadiram a Filadélfia, né? Tinha o jogo na Filadélfia e com mais jogo torcedores. Era em Nova York. Exatamente. É. E quase tivemos um Boston e Knicks nas finais de conferência. Será que vai ter agora? Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Vamos aguardar. Carisma, eu falei do Charlotte e eu gosto do Orlando também. Aquele uniforme de risquinha que a gente já trouxe aqui do Shaq. Acho que é um uniforme que também ficou muito marcado, assim, o uniforme de risquinha do terno, né, de Al Capone, dos mafiosos ali que Chicago usam também, né? Aquela camisa preta de risquinha do Bulls é maravilhosa, mas os uniformes e a era Shaq e Penny Hardaway, o Shaq por fazer muitos comerciais, muito pouco, né? por ele ter feito rap, por ter participado Penny Hardaway do filme, também, apesar de os dois tímido, terem feito, né, o Blue Chips, muito tímido, ele fez também, que até brincava com essa característica dele de introspecção. Tinha aquele personagem, tinha o Penny, né? Eu quero falar palavrão, que o Penny Hardaway sempre foi. Exatamente, mais tranquilo e o bonequinho era mais arruaceiro. Eu acho que o Orlando, pelo menos, também conseguiu chegar em finais depois dessa era. Com o Dwight Howard. Com o Dwight Howard. O Orlando Magic e o Dwight Howard, impediu uma grande final. Kobe já que tá e LeBron. Exato. Não tem final na história entre Kobe e LeBron. Por conta do e o Orlando grande Magic. momento era Kobe e LeBron em 2009, não aconteceu. Rido Turkoglu, Rashard Lewis e Dwight Howard. O Boston, né? O Boston esse ano aí, tinha sido campeão em 2008. Em 2009 o Kevin Garnett estava machucado. Isso comprometeu demais, né? Exatamente. E nessa história do Boston, que daqui a pouco a gente fala, se bem que você é linguarudo e já está falando aí que o Boston é o maior. Não, enfim, não falei nada. Na comparação. Falei que tem uma pequena vantagem nesse momento. O Boston também viveu isso também, né? O Boston é uma franquia que viveu tragédias. Viveu tragédias. Né? Poderia ser maior ainda do que é. Primeiro, um jogador que é selecionado em draft e morre de overdose nos dias seguintes, que é o Len Bias. Exato. Que era considerado o cara para dar sequência àquela equipe que foi 3 vezes campeão nos anos 80. Perder um draft dessa forma e alguém que parecia que seria tão dominante na liga, por overdose de cocaína, depois do draft anunciado, isso aí já mostrava que, né, seria complicado essa transição após a era Larry Bird. Né? E tem essa morte do Reggie Lewis, né, em 93, um problema cardíaco, que aí destrói os anos 90 de vez do Boston. Né? Exato. O Boston já vivia a complicação a transição complicada, né, com o Larry Bird. O envelhecimento natural daquela década. Em 92. Exato. Com essa morte do Reggie Lewis, a franquia demorou muito para voltar realmente a ser uma competidora de taça, né? Só foi ser campeã em 2008. Aí a tragédia. Volta das mãos do Kevin McHale, né? Porque o Kevin McHale que traz o Kevin Garnett, ele libera o Kevin Garnett de Minnesota para Boston. Tinha até uma proposta melhor dos Lakers, mas o Kevin McHale, como general manager do Minnesota, ele nunca ia abrir mão do Kevin Garnett para o Los Angeles Lakers, ele sendo Boston. Então ele vai lá e libera o Kevin Garnett para Boston. E aí o Boston Celtics com Paul Pierce, né, com a chegada de Ray Allen, e aí o time se torna... Rondo jogando muito. O Marechal Rondon fazendo Porque uma tem isso, né? Naquela análise clubista, o Boston tem muito disso, de muitas conquistas em períodos com distanciamento, né? Tem a era Bill dominante. Russell com o Bob Cousy, né? Por exemplo, eles perdem a final contra o St. Louis Hawks em 58. Bill Russell tem contusão no tornozelo.
né? Mas ele nunca usou isso para justificar a derrota. Inclusive, né, é uma grande, porque para mim também, na comparação de cartolas, o Boston tem vantagem. Porque o cara... Red Auerbach em relação ao Jerry West. É o cara que estava por trás de tudo, como técnico, depois como dirigente principal. Era uma figura muito emblemática. Você vai para as imagens dos anos 60, é aquele cara, o Boston prestes a conquistar um título no Boston Garden, ele acende um charuto no banco de reservas, né? E também a presença dele ao longo das décadas era impressionante. Muitos dizem até que é o maior nome da franquia. É o Eurico Miranda, é o cara que não do jogou. NBA. Porque é um cara que era muito atuante nas muitas trocas, né? Você tem o Robert Parrish vindo do Golden State. Você sempre tem trocas muito interessantes. O Larry Bird também é um draft que ele, né? É um draft meio... Antecipa. Cara, o Lakers também tem essa procura... O Buzz. O Buzz, né? Não o Lakers. O Buzz... o estilo dele. De pontualmente ir lá, aos poucos, ele entender, né, o trabalho que fazia o Red Auerbach nos bastidores para poder também conseguir fazer a chegada do Michael Thompson, pai do Klay Thompson de San Antonio, um ex-número 1 do draft, no meio da temporada, buscar o cara a preço de banana para juntar 4 números 1 do draft no mesmo time, Magic Johnson, James Worth, Kareem Abdul-Jabbar e o Michael Thompson, para fortalecer o garrafão, para endurecer Kevin McHale e companhia. Então, assim, o cara acaba... porque antes o Cedric Maxwell, que era o titular, que foi até MVP de finais. Que foi um arruaceiro, o Kevin McHale assume a titularidade do Maxwell, que não tinha uma condição física para resistir então, assim, mas era uma posição que existia ali o Cedric Maxwell, até por ter menos nome do que os demais, mas o cara foi MVP de final. De tão relevante que o cara foi. Como era importante ter esses jogadores. E assim, o cara foi entendendo, mas eu concordo com você. Esse quesito cartola, o Red Auerbach está muito à frente do Jerry Buss. Mas quesito carisma, os Lakers estão na frente. Carisma, os Lakers estão à frente. Como franquia e como também os grandes nomes da história Magic Johnson, da franquia. Shaquille O'Neal, exatamente. Aí você tem Kobe, você tem LeBron. Cara, você tem aí uma coisa a favor dos Lakers. Cara, os principais cestinhas da história da NBA. Tirando o Michael Jordan? Tirando o Michael Jordan. Karl Malone jogou nos Lakers. Jogou uma temporada, mas jogou. Vestiu a camisa. Não, mas é impressionante essa impressionante Chamberlain, exatamente. Abdul-Jabbar. Shaq, LeBron, Kobe. Tudo é Lakers. Cara, tudo é Lakers. O mercado pesa muito a favor. Por isso que eu acho que quando a gente fala dos assuntos antes de definir quem é o maior... Força internacional, Lakers. Para sedução do público internacional. Lakers. Los Angeles é muito mais legal do que Boston, sem dúvida. Apesar de não conhecer Los Angeles. Mas tenho certeza que é mais atraente você ir para a Califórnia do que você ir para Boston, uma cidade que recebe várias críticas por ser racista. O povo de Boston, um povo que acabou atrapalhando até o próprio Bill Russell. Né? Os caras discriminavam o cara por morar num bairro melhor, sendo que ele era a principal estrela da equipe. A cerimônia de aposentadoria da camisa do Bill Russell foi com portões fechados no ginásio, porque ele não quis que houvesse uma solenidade com presença de público, devido a toda essa questão que era muito quente nos Estados Unidos nos anos 60, de um racismo que era escancarado. Cego. Né? A ponto de... Isso tem num documentário famoso do Boston Celtics e LA Lakers, de um jornal fazer uma enquete e uma resposta que foi destacada foi: o que esse time aqui precisa fazer para ganhar mais público e mais interesse? Era a pergunta. E a resposta que foi muito citada era ter menos jogadores negros, mais jogadores brancos. Isso no jornal. Isso é absurdo. Então, Bill Russell... Agora, então. Não, enquete, só fazer um parênteses. Enquete em jornal normalmente não dá certo, porque foi uma enquete no jornal que fez o Shaq sair de Orlando. Que não deveria receber um contrato máximo. O cara é um perdedor, pode mandar embora. Ele leu aquilo, viu a proposta que o Charlotte tinha feito para o Alonzo Mourning, falou: pô, se esse cara é pior que eu, tá ganhando mais dinheiro do que eu vou embora daqui também. Eles não me querem aqui. Antes e foi embora para Los Angeles. O tema Celtics e Lakers, qual a maior franquia? E a franquia que tem o melhor jogador da história? Isso de conquistar títulos só com o Michael Jordan acaba diminuindo muito na análise histórica o Chicago Bulls? Só foi campeão na era Jordan. Com a era Jordan. Só. Nem antes nem depois. Só Michael Jordan.
isso enfraquece. Enfraquece. Até, não para falar que na comparação, que isso não é nem cabível com Celtics e Lakers, mas para a história, para falar contra os Spurs, contra os Warriors, né? Concordo. Enfim, só foi com não o é porque Jordan. tem mais títulos que San Antonio que é maior que o San Antonio. Teve o Michael Jordan. Eu me pergunto, Spurs, se o historicamente, são Portland maiores que o Trail Bulls? Blazers ou o Houston Rockets tivessem draftado o Michael Jordan, Chicago Bulls estaria vivo? Como o Vancouver Grizzlies perdeu a sua vida trocando para Memphis? Porque o Jordan, quando chega em Chicago já está num meio de um furacão, a franquia com derrotas, com muita crise, podendo até sair de Chicago. E a chegada do Michael Jordan, o surgimento do talento... Do time. De um time. A formação de um elenco em torno dele. Exatamente. Salvou a franquia. O maior jogador da história salva uma franquia, mas não coloca ela num patamar de grandeza por conta desse distanciamento. Porque conquistas têm que ser para determinar a magnitude de uma franquia em períodos e décadas diferentes. Exato. Né? O Boston tem o domínio dos anos 50 e 60, principalmente. Tem 2 títulos dos anos 70, né? Com o Dave Coynes, com o John Havlicek, 74, 76. Dos anos 80 dividido... Tem os 3 títulos dos anos 80. Aí tem essa questão dos anos 90, que é as lesões... muito comprometida por mortes até. Mortes, é verdade. Né? E um resgate de 2008 e agora, depois, um longo período também de ausência. Mas Mas com um time competitivo, já chegando em final. Sim. Né? Torcedor criando essa expectativa. O Lakers, 5 títulos com Minneapolis, mas depois da freguesia enorme que sofreu contra Boston, ganhou nos anos 70 e nos anos 80, na comparação, anos 80, unicamente anos 80, os Lakers ganham. Exatamente. É 5-3. Magic ganhando 2-1 nas finais contra o Larry Bird. Os Lakers se impõem muito nos anos 80. Anos 90, a reta final tem a redenção com o surgimento da equipe do Shaq e do Kobe Bryant. E tem essa sequência agora. E o final da década também, já com o último capítulo de rivalidade, Gasol, assim, né? Exatamente. Ou seja, a grandeza de uma franquia passa obrigatoriamente por conquistas em épocas diferentes. Então, desculpa, Chicago Bulls. Esquece. Agradeço eternamente por ter o melhor jogador da história defendido a sua franquia. Porque tira o Michael Jordan e é um caos. It's over, baby, praticamente. Perdão, Chicago. Perdão. Franquia muito simpática. Chicago é uma cidade que parece bem envolvente. Vou falar da minha franquia. Posso falar rapidinho da minha franquia? Olha, temos aqui 59 horas de um episódio especial. Antes de encerrar, então, vamos aqui falar de 4... Tem que terminar o Boston Lakers aqui também. Vamos terminar. Fui perguntado pela nossa produção qual franquia que eu vejo que não vai conquistar nada nos próximos anos ou possivelmente num futuro, né? Não vejo, por exemplo, o Utah Jazz brigando por algo. Confesso que eu não vejo um mercado menor, tá num período de reconstrução, um time né? praticamente em reconstrução cíclica. Você falta é carente de um grande jogador, de uma grande campanha. E olha que o momento de mudança de general manager, o Danny Ainge tentando fazer algo... O Lauri Markkanen mudou de padrão, mas não tanto assim. Para levar um time ser um protagonista. O Washington Wizards também, até por um caos, já correndo o risco de até sair da capital americana, podendo ir para um outro lugar. Antigo Isso Bullets. mostra. Tem título da época dos Bullets. Exato. Imaginando se a franquia já não sabe se vai permanecer no local, a gente já começa a duvidar do que vai ser daqui para frente em relação dentro de quadra. O Portland Trail Blazers, eu acho que o Portland é até a morte do Paul Allen, que é o dono do time, em 2018. 2019 ainda um canto do cisne ali, com o time chegando a um vice-campeonato da Conferência Oeste por conta dos outros times terem jogadores lesionados e o Portland ser varrido pelo Golden State Warriors, e agora já são 4 anos sem playoffs e você não ter o cuidado com a sua melhor estrela mostra o quanto o time está perdido. E assim, desde 77, você falou dessa ideia de você pontuar décadas. O Portland tem 2 vice-campeonatos nos anos 90, tem um último canto do cisne em 99, né, numa final de 99 e 2000, também, né, com finais de conferência contra San Antonio e Lakers, respectivamente. E depois agora você tem 2 décadas de... Chegou em final de conferência contra o Golden State. Sim, né? mas daquele jeito, não pelas próprias pernas, eu diria. Então eu vejo com muita dificuldade o Portland podendo ser campeão.
E a sorte é que já tem aquele anel lá de 77. Se apega a isso para poder estar ali no meio da tabela entre 15º e 20ª franquia, na lista nem dos piores e nem dos melhores. Vai ter que se contentar com isso aí, infelizmente. O Utah Jazz tem uma campanha, se você for pegar números por conta da era Stockton Malone, campanhas bem positivas de 55, 60 vitórias, você tem um aproveitamento muito alto do Utah Jazz. Mas falta aquele, tirando esse final dos anos 90, esse vice-campeonato, você não tem um Utah Jazz assim que você bata o olho e fala assim, cara, esse time vai brigar, esse time vai chegar, ou algum jogador que faça você comprar uma camisa do Utah Jazz. Não tem isso. Acho que isso também é importante para medir tamanhos de franquias. Das franquias da expansão do final dos anos 80, o Miami Heat disparou, né? Disparou. Miami, Orlando, Charlotte e Minnesota. Exatamente. Disparou em diferentes momentos aí. E mas três das outras não foram campeãs ainda. Você tem só o Miami sendo campeão ali na época de expansão. E que a gente possa ter Pat Riley como figura fundamental nessa grandiosidade que o Miami Heat alcançou. Exatamente. Nessa comparação, né? Que é com o Pat Riley que o Miami consegue ter a sequência que tem numa lista do Dwayne Wade, tem o Shaquille O'Neal, tem LeBron, tem os Heatles, como citei, né? E tem um time também que é consistente, mesmo na ausência dessas super mega estrelas, né? Com o a famosa cultura Heat. De tentar montar... O Miami é uma franquia, assim, para o período de existência, muito vitoriosa. Muito vitoriosa. Muito. E eu ponho até como maior que o Chicago, por exemplo. Por conta dessa regularidade. Porque eu lembro daquela temporada do Eric Spoelstra sem ninguém no time, ele tentando fazer um time competitivo, brigando para estar no playoff até o final. O Chicago parece que começa a temporada e a gente já sabe que não vai chegar. O Miami não. Você pode não ter nenhuma estrela lá, mas do jeito que as coisas funcionam do lado de fora, me traz uma confiança maior em relação, por exemplo, ao Chicago, independente das peças. Eu acho que a franquia te traz mais confiança de alcançar um resultado ou de participar de uma maneira mais efetiva na temporada. Porque a gente sabe, um time vai ser campeão. Tem muitos times que se contentam com o playoff. Eu tenho certeza que o Portland Trail Blazers, na situação que está, o Charlotte Hornets, um Washington Wizards, se chegar a uma pós-temporada, os caras estão contentes. É a manutenção da cidade. Sim. E a partir do momento que começam a faltar resultados, eu começo a ficar preocupado. Sabe qual é a franquia também do 8 ou 80? Qual? Detroit Basketball. Ou tem times históricos, os Bad Boys. Um período e some. Não, é um fiasco ou time competitivo que vem para arregaçar, arrebentar a liga, né? Bad Boys, depois o time que é campeão em 2004 e depois é vice, quer dizer, fica no topo, né, disputando intensamente com o Chauncey Billups, com Ben Wallace e companhia, o Rip Hamilton, e antes a Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Joe Dumars e companhia. Rodman. É uma franquia que o Dennis Rodman, que não tem regularidade. Não tem meio, tem uma coisa meio assustadora até. É vexame ou equipe com essa aura, né, de força física, de defesa, de trabalho pesado. Ou é isso, ou é um time para ser recordista de derrotas seguidas e tudo mais. É agora ou nunca, né? Torcer pro Detroit é uma coisa pesada. Emoção, o cara ou desliga a televisão, não assiste nenhum dos 82 jogos, ou a explosão, ou o cara assina euforia absoluta, ou o cara tá numa depressão brutal, coisa horrorosa. Nossa, você não tem um momento assim, ó, vamos acompanhar o time aqui que vai curtir. De 90 para 2004, são 14 anos e a gente já tá passando de quase 2 décadas de sofrimento. Sim. Já está passando até do tempo do primeiro gap entre a primeira geração do bicampeonato para essas 2 finais seguidas, como você falou com esse 66 horas de episódio especial. Vamos pedir um like antes de você definir quem é o maior? Eu não consigo fazer isso ainda. Não consegue? Quanto não tempo você precisa para isso? Você pode deixar seu like, você curtir, comentar, ativar o sininho. Jararacas Podcast, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Se você for fazer um corte... Você tem um TikTok? Marque o @Jararacas Podcast. Faça essa parceria valer a pena. E a gente fica muito feliz, né? Com o carinho de todos. Você vai decidir ou não? Não, só estou vendo aqui se tem alguma outra franquia que eu esqueci de falar aqui com você. E que poderia... depois você fala, meu Deus do céu,
aquele episódio especial foi uma porcaria, porque a gente não falou uma outra aqui, coisa assim, se a produção me permitir. Quase 70 horas de programa. A franquia Nets, por tanta confusão que acontece do lado de fora, a mudança de Nova Jersey, se você for pegar a época Brooklyn Nets, é um vexame atrás do outro, com a tentativa de montar time ao redor de grandes jogadores, grandes estrelas, chegar de Garnett, de Paul Pierce, de Jason Terry, depois Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. Parece que eles não encontram um rumo se nós vamos apostar numa juventude, se a gente vai apostar nos caras mais, nos figurões. Eu não consigo ver uma linha. E aí você não consegue imaginar que esse time vai ser campeão em algum momento. Então, Dallas, o título solitário. Exato. Luka Doncic buscando aí algo, né? Houston, Olajuwon, obrigado. Grizzlies com... Indiana. O Indiana tem os títulos de ABA, né? Tentando... Você acha chegou em final em 2000. Você acha que é um time que, quando você bate o olho, só participa? Não, claro que não. Mas é um competidor, mas que ainda tem que se provar muito para entrar numa lista das maiores franquias da história da Acho NBA, que o Indiana né? levou azar por ter vivido de perto aquela era LeBron James em Miami. Paul George. Com Paul George, com Roy Hibbert, dominado, com né? times bem E competitivos. também Reggie Miller também foi ainda no auge, encarou um Roy Michael Hibbert, Jordan em finais. Paul George, você sabe a história, né? Paul George saía com a esposa do Roy Hibbert. E aí o degringola o time naquela época, ok, por um caso extraconjugal ali entre as duas principais estrelas. O cara descobriu... O Paul George e o Roy Hibbert estavam juntos? O Paul George, ele saía com a mulher do com a Roy mulher, Hibbert. eu pensei que estavam juntos. Não juntos, não. O Não Clippers, tão moderno. A gente, nesse período existencial, os Clippers vão mudar de patamar e conquistar algo? Não sei, os Clippers, né? eu acho que estão... Já tem final de conferência com já. muito respeito aos e tem um Clippers, novo tá? ginásio, Eu acompanho a NBA aí desde o final dos anos 80 e eu olhava pro calendário e eu ficava procurando um Portland Clippers pra gente voltar a ganhar. Então, assim, os Clippers no final dos anos 80, quando eu começo a acompanhar a NBA, era uma vergonha. Uma vergonha. Agora vamos buscar Os Clippers, para mim, ele, pelo conjunto da obra, ele está na lista dos piores times da história da NBA. Das piores franquias. Cara, é duro estar na mesma cidade que tem os Lakers, né? Exatamente. Eu acho que até não por é isso algo agora, muito agradável. Vamos ver se agora, com um ginásio novo, com uma vida própria, se eles podem dar uma volta por cima. Cleveland agradece ao LeBron, o Milwaukee Bucks agradece a Giannis e antes ao Oscar Robertson. E Kareem Abdul-Jabbar. Mas também com um gap gigantesco. Toronto agradece ao Kawhi, em especial. E ao Vince Carter. Pelo título. Pela existência. Título. Não, sim, existência título, sim. é fundamental, senão não teria. Mas é o carisma, assim, o Vince Carter vem de camisa. Você dificilmente... Philadelphia muita tradição, mas há um bom tempo não tem título. Dificilmente você vai para uma loja comprar uma camisa de um jogador do Milwaukee Bucks se não tivesse o Giannis nos últimos anos por lá. Você ia comprar quem? Você não ia comprar uma camisa do Chris Middleton. Por melhor que ele seja. Agora o Vince Carter vendia camisa. E o Philadelphia, acho que é aquele tipo dos anos 80, né? Com Moses Malone, maravilhoso. Com o Dr. J. Não, Billy Cunningham como grande comandante. É uma franquia de conquista, de muita história. Allen Iverson, antes depois o Chicks no armador, Barkley, enfim. Antes também, toda uma história gigantesca. O Philadelphia merece também estar entre os principais. Mas o fato de pensar em sair da Filadélfia me preocupa. Pode ser um sinal de se apequenar em relação aos adversários. Para acabar agora, quem foi o maior? Quem é a maior franquia da NBA? Quem? A maior franquia da NBA, no momento, é o Boston Celtics. Mas é só uma questão matemática. Boston tem 18, Lakers tem 17. Se os Lakers ultrapassarem por uma taça, se tornam a maior franquia da NBA. E eu te pergunto, e se por acaso os Lakers empatarem com o Boston um 18-18, por exemplo? Qual seria? Primeiro, você concorda comigo que é uma simples questão matemática? Concordo. Ao longo dessa conversa, a gente falou muito... Tem pontos positivos favorável dos dois lados. Um, favorável para outro, e no final virou realmente uma questão matemática. O Boston é o maior por uma taça. Eu acho que é por essa taça e pela vantagem nos confrontos de finais. Então, pelo desempenho. Eu acho o que Lakers, para ser o maior, tem que estar em vantagem. Tem que ter em vantagem. Um empate da Boston. Pro Boston Celtics. Também acho. Concordo. Apesar dos maiores jogadores ter esse envolvimento do glamour de Hollywood, isso pesa, o carisma, muita coisa pesa para os Lakers, mas dentro de quadro que interessa, o Boston Celtics é o maior. O Boston Celtics é o maior, mas
até esse exato momento. Exatamente. Mas, ó, de olho no Portland Trail Blazers. Está vindo por fora, correndo bem por fora. Em 5 décadas a sem possibilidade. dúvida nenhuma. Quem sabe, acho que eu não vou presenciar. 5 décadas eu não vou chegar a 100 anos. Nem eu. Então, acho que... Mas, ó, de olho no Portland Trail Blazers. Vamos ficar de olho. E carisma também eu não posso deixar de passar a falar do seu Seattle Supersonics. É carisma. E eu torço muito para o retorno do Seattle Supersonics. É um grande crime não ter na atualidade o Seattle Supersonics. Vai a ser. saída de Seattle é um grande crime. Esse vídeo vai chegar agora. Atenção, hello Adam Silver. Esse vídeo vai chegar para você e você vai realizar o nosso sonho. Sonho de tantos torcedores. O retorno do Supersonics. Vai. Isso é inevitável. Uma das camisas mais lindas, um ambiente maravilhoso. E teve um jogo de pré-temporada. Você assistiu Clippers e Golden State? Sim. Em que Shawn Kemp, Detlef Schrempf, Gary Payton, Lenny Wilkens, grandes nomes da história da franquia, time que foi campeão no final dos anos 70, todos presentes, todos de braços abertos, esperando que a NBA reconheça, que traga o Supersonics de volta. Torço para isso, para a gente poder manter aquela rivalidade gostosa. Seattle e Portland Trail Blazers. Aqui é galo, aqui é galo. Galo. Galo, hein? Você viu que... Chararacas Podcast! Que resultados incríveis que o Galo teve no final desse ano agora? Impressionante. Galo é gigante. Me emocionei, viu? Você emocionou? Me emocionei. Foi emocionante ver tudo aquilo que aconteceu com o Galo no final do ano. Exatamente. Foi inacreditável. Ainda bem que o seu coração é muito forte. Inacreditável. Parabéns. Foi impressionante. Eu pensei que eu não ia resistir. Eu também. Mas eu resisti. Foi impressionante. Beijo grande, Rômulo Mendonça. Meu Deus, um episódio quase 80 horas. Tá episódio vendo? especial. Isso que você falou que o especial tinha que ser um pouquinho menor. Eu falei isso, mas não deu certo. Digamos que Jararacas Podcast. @Jararacas Podcast. Você aqui participa com a gente. Miguel Falabella. Like. Miguel Falabella. Até a próxima. Sejam todos bem-vindos. Tchau.